Olá, o problema de você fazer uma emenda entre duas obras. Vamos imaginar que existe uma obra aqui, ok? Não importa o que tipo de obra, o princípio vai funcionar para qualquer tipo de obra, ainda mais se for uma obra que tenha parede, que tenha laje e tudo mais, ok? Mas hoje tem uma obra e o cliente quer aumentar essa obra. A primeira coisa que muitas vezes acontece é alguém querer fazer isso aqui, na parte azul clara aqui, ó, a nova obra, onde basicamente só se continua a obra, ok? Se coloca uma nova viga, liga no pilar existente e dá por isso mesmo. Isso aqui não pode ser feito. Por que motivo não pode ser feito? Ou o que vai causar de problemas se alguém for e fizer mesmo isso aqui? Primeira coisa que vai acontecer. Esse pilar aqui, ó, originalmente ele só pegava a carga da viga da esquerda. Agora vai pegar a carga dessa região da direita aqui. O que vai acontecer, basicamente, é que vai tranquilamente dobrar a carga desse pilar. Esse pilar está dimensionado com uma fundação dimensionada para ser capaz de ter o dobro de carga. A gente tem que ter certeza absoluta que sim, para acontecer isso, ok? Essa viga aqui, como ela agora tem continuidade, vai reduzir o momento positivo, vai aumentar o momento do fator negativo. O que vai acontecer é que essa viga vai ficar mais solicitada para o negativo do que ela era. Essa ligação, que vai ser feita muitas vezes só furando de qualquer jeito ali, colocando uma barra, vai ser capaz de suportar todo esse novo negativo? Porque se não for, vai causar uma redistribuição que pode também facilitar patologias. Ok? Se essa viga aqui foi armada, beleza, ela foi armada, ela vai aumentar o negativo aqui. Se vai aumentar o negativo aqui e reduzir o positivo, vai reduzir esse negativo aqui também e vai reduzir a carga que vai para esse pilar do meio e vai aumentar a carga que vai para esse pilar da ponta. Ok? Aumentando o pilar da ponta, esse pilar aqui, tá, por mais que seja pouca coisa, está dimensionado para carga adicional, tudo isso tem que ser verificado. Ok? Então, primeira coisa, essa ligação aqui em si é bem problemática, porque você está aplicando uma carga adicional e modificando o comportamento estrutural da obra. Ok? Daí muitos pensam, vou colocar um pilar a mais aqui. Tá? Isso aqui, ó, coloca um outro pilar ligado ao pilar existente. Aqui vai ter um problema. Primeiro, transpasse das fundações. Não tem como, porque essa função aqui está centrada, essa função ficar centrada não vai caber. Esse pilar aqui vai ficar na prática em cima da fundação existente, vai gerar excentricidade na fundação existente e da mesma maneira não é possível só fazer um novo pilar e continuar a estrutura direto, ok? Porque se ficar bem na divisa vai ter transpasse das fundações em si, e mesmo que por algum milagre não dê transpasse das fundações, é possível ter transpasse dos bulbos com uma carga elevada ainda, né? Uns bulbos lá de 20% às vezes ainda tem transpasse. Ok? Então isso aqui também não é permitido. Uma outra possibilidade que pode acontecer e daí elimina alguma parte desse problema é isso aqui, ó, onde é feito um vão bem pequeno, ok? Sendo feito esse vão pequeno e é feito um pequeno balanço, se coloca uma nova fundação aqui e aí se deixa em balanço aqui. Isso aqui funciona? Já reduziu alguns efeitos. Por exemplo, essa viga aqui agora, basicamente ela vai estar levantando, ela não vai ter a possibilidade, como voo muito curto, ela não vai ter momentos consideráveis e não vai gerar esforços consideráveis adicionais nesse pilar, nem nessa estrutura aqui. Pode aliviar um pouco, dependendo da posição ali, você consegue aliviar até um pouquinho a carga desse pilar. Okay? Ou pode deixar a mesma coisa, que é mais uma questão de posicionamento e otimização da estrutura, né? A distância que vai ter entre esses dois pilares. Desse método aqui, a gente vai ter a vantagem, então, que em si não vai ocorrer cargas adicionais nessa estrutura. Mas isso aqui tem um problema, que é o que? Basicamente, o que vai acontecer, o que vai acabar acontecendo na prática, é que o pedreiro vai chegar lá, vai ver onde fica o topo dessa viga aqui existente, vai fazer a nova viga na mesma altura, vai ver onde fica o topo da laje existente, vai fazer a nova laje na mesma altura. Isso que vai gerar um problema, que é o que? Que ele vai lá, tem uma obra, sei lá, há 10 anos que foi feita, ok? Essa obra já passou por 10 anos de chuva, já passou por intempéries, já passou por sobrecargas elevadas, entre outros fatores. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que na prática a estrutura não foi feita assim. Na prática, quando ela foi feita, ela tinha ela estava um pouco mais alta e ocorreu pequenos recalques. Ok? Desde que os recalques sejam por toda a obra, não é problema. Mas o que vai acontecer na prática é que, com o tempo que aconteceu com essa obra aqui, ó, é que ela desceu um pouquinho. Okay? E o que vai acontecer nessa região aqui, ó, como essas fundações aqui são novas, mais não receberam carga ainda, elas vão descer um pouquinho. Tá? O que vai acontecer quando descer um pouquinho? Bom, se tiver ligado aqui, ó, não vai ser aceito. Tá? Essa daqui não vai aceitar. Então isso aqui vai virar basicamente um mega balanço para pegar a carga desse pilar. Okay? Então esse pilar muitas vezes nem vai ter uma função adequada, porque essa estrutura aqui vai gerar um mega negativo
E aí é muito comum, se a estrutura não estiver armada por negativo, que ela não vai estar, quase sempre, que esse pilar falhe, ou ele comece a deformar um pouquinho, tá? Daqui pode acontecer pelo caso, é essa região já deformar um pouquinho aqui, sabe? Alguma coisa assim, esse pilar fica mais carregado, porque ele vai tentar pegar a carga desse pilar aqui enquanto ele deforma, ok? E a estrutura vai ficar um pouco torta, ok? Ocorrer um recalque diferencial entre uma obra e outra, tá? Isso é um problema. Agora, a outra questão que eu vou ter é que, tendo essa deformação aqui, e se a estrutura não tiver capacidade de suportar esses momentos, vai basicamente ocorrer uma fissuração pesada aqui, uma restituição forçada através de uma fissuração pesada entre as duas obras, ok? Então isso aqui também vai ser um pepino crítico na obra, ok? Eu não posso deixar dessa maneira, porque justamente esse calque aqui vai ser um problema, ok? Outra possibilidade que a gente pode pensar, não. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma frestinha ali, sei lá, 1, 2 centímetros, tá? Vou até colocar uma frestinha maior para ficar visível, tá? Vou fazer uma frestinha assim, ó. Eu deixo entre uma obra e outra uma pequena fresta, ok? Uma junta de dilatação. O que é uma junta de dilatação? É quando eu separo duas obras, ok? Imagina a sua obra, imagina a obra do vizinho. Entre elas tem uma junta de dilatação, ou seja, são duas obras separadas que nada tem a ver uma com a outra. A gente vai dizer que é o mesmo prédio ainda, que é só um prédio, mas na verdade são duas estruturas independentes, ok? Fazendo essa junta de dilatação, o que vai acontecer? Não vai criar novas patologias na estrutura antiga, ok? Então isso aqui vai dar uma vantagem, que não gerando patologias na estrutura antiga, pronto, eu só preciso me responsabilizar pela estrutura nova. Inclusive, essa é a primeira opção que a gente tem, onde fazendo isso aqui, deixando uma separação entre as obras, eu não me responsabilizo pela estrutura antiga. Todas as outras possibilidades aqui abaixo, como eu modifiquei, eu furei lá, eu coloquei um ferro a mais, eu modifiquei alguma coisa, eu estou também me responsabilizando por toda a estrutura antiga, que muitas vezes não tem projeto, ou você não sabe se foi executado corretamente, o projeto foi feito uma coisa, depois o pedreiro foi lá e fez outra. Então, a gente tem o risco de se responsabilizar que depois, se esse pilar falhar, esse pilar aqui do meio falhar, ok? Como eu liguei a minha estrutura nela, tá? Pode ter tido uma modificação dos esforços desse pilar aqui, ó, e a responsabilidade é minha, ok? Então, a primeira possibilidade que eu tenho para pelo menos não me responsabilizar pela estrutura existente e só me responsabilizar pela nova é separando totalmente elas. Como que dimensiona a junção das obras? Não se dimensiona porque são duas obras separadas, ok? Da mesma maneira, quando você constrói uma casa e o vizinho também tem uma casa na divisa, as duas casas estão na divisa, você não se responsabiliza pela obra do vizinho, porque tem nada a ver com ele. Vai ser duas obras, uma colada na outra, mas são duas obras separadas, ok? Essa situação aqui está ok? Não, tá? Ainda assim a gente tem uma questão aqui, que é o quê? Bom, até que a gente tá, se essa estrutura aqui, ó, foi dimensionada corretamente, ok, tá? Mas ela não foi, ok, a gente não se responsabiliza em si por ela, mas existe um risco de patologia, que é o quê? Basicamente, se a estrutura aqui foi mal dimensionada, muitas vezes essas sapatas aqui, ó, era para ser uma sapata maior e ela foi feita uma sapata, sei lá, menor, né? O pedreiro não sabia o que fazer, às vezes não tinha projeto, não foi seguido o projeto, e foi feita uma sapata menor. Essa estrutura aqui, de uma maneira, muitas vezes está estável, mas com uma nova fundação aqui do lado dessa outra fundação próxima, ok? Se essa fundação for subdimensionada, entra a questão só se for, mas tem o risco de ser. Se essa estrutura aqui for subdimensionada, com uma nova sapata aqui, vai aumentar a pressão aqui embaixo dessa sapata. Aumentando a pressão aqui embaixo dessa sapata, ocorre o risco de recalque diferencial dessa estrutura. Não que seja responsabilidade de você como engenheiro novo, mas vai acabar gerando uma patologia porque essa obra foi mal dimensionada. Okay? Então, mesmo que não seja responsabilidade sua, que a nova obra antiga não tinha sido dimensionada corretamente pela pressão admissível aqui, muitas vezes você colocar uma sapata próxima de uma sapata existente subdimensionada, enquanto tinha só uma sapata ali, muitas vezes a carga não era tão crítica, mas se coloca 2, 3, 4, começa a ter várias sapatas próximas, vai ter uma pressão maior, mais próxima do limite admissível, e aí essa sapata aqui pode sofrer um recalque adicional. Além disso, a gente tem a questão, são duas funções de mesma profundidade, essa aqui vai deformar ainda, né? Essa estrutura aqui, ó, ela ainda vai ter uma deformação. Então o que vai acontecer é que ainda vai ter um pequeno degrau ali, de 1, 2 centímetros entre a obra antiga e a obra nova, ok? E aqui vai entrar o problema, né? Que são duas obras foram executadas em épocas diferentes, vai ter esse problema, ok? Eu até poderia executar essa obra aqui, vou executar essa obra que está 1 centímetro mais alta, ok? Com recalque, provavelmente ela vai estabilizar, mas eu não tenho certeza qual que vai ser o recalque. Okay? Então, a gente continua tendo o problema do recalque quando a gente tenta misturar uma obra antiga e uma obra nova de qualquer jeito. Okay? Como solucionar melhor isso aqui? Uma possibilidade seria o seguinte: a nova fundação a gente faz mais profunda. Por quê? Porque quanto mais profundo fizer a fundação, maior vai ser o SPT. Ah, mas se o SPT baixa numa profundidade maior.
sem problemas, porque uma sapata rasa, que lá embaixo tem um SPT baixo, ela ainda está mal ou bem sobre ela está acima de um SPT baixo. Então ela está aplicando carga em um SPT baixo. Se ao invés disso eu fizesse uma estaca profunda, uma fundação profunda, às vezes nem sei que fundação é existente lá, mas se eu faço a nova fundação profunda, chegando num SPT maior, quanto maior o SPT, menor o recalque, ok? Uma estaca apoiada no SPT de 30 vai deformar menos do que uma estaca ou duas estacas apoiadas no SPT de 15, ok? Por quê? Porque o SPT maior ele é mais estável, ele é mais garantido. Okay? Um SPT de 8 para 9 dá uma diferença de mais de 10%. Agora um SPT de 35 para 36 é uma diferença pequena, okay? Menos que 5%. Então quanto maior for nosso SPT que a gente apoia a nova fundação, menor vai ser o recalque e menor vai ser a diferença entre a deformação das duas estruturas, lembrando que são totalmente separadas, a gente só dimensiona elas juntos, mas são duas estruturas separadas. Uma outra vantagem que a gente vai ter nisso é que fazendo a nossa fundação mais profunda do que a fundação existente, a gente vai garantir que a nossa fundação não vai aplicar pressão na região principal do bulbo, os bulbos principais, os bulbos de 20% e 10% da estrutura antiga. Ou se for aplicar, vai ser num bulbo que já tem um SPT maior que 20, maior que 30 e não vai ser um problema. Okay? Então isso aqui seria uma maneira muito mais eficiente que vai correr praticamente nenhuma patologia na estrutura antiga, e se a nova estrutura for dimensionada corretamente, também não vai gerar nenhuma patologia na estrutura nova. Agora, a maneira que muitos fazem, que é sair ligando obra. Ah, tem uma obra lá, nem sei que tem ferro que tem lá no pilar, vai lá e mete um ferro e continua, emenda ela. É muito fácil gerar patologia, é muito fácil dar problema. Então, sempre que você tiver a possibilidade para fazer uma emenda de obra, não faça, separa, deixa separado. Você não junta em nada, é como se fosse a obra sua e a obra do vizinho. Tá? Tem a obra do vizinho e a obra sua e vai ter uma porta entre uma e outra. Okay? Isso que é uma junção entre duas obras. Okay? É só o vizinho ter uma porta para chegar na sua obra. Não importa, a obra do vizinho é do vizinho, a obra sua é sua, a obra antiga é a obra antiga, a obra nova é a obra nova. Okay? Totalmente separadas, sem fazer uma ligação, sem juntar cerâmica, sem fazer nenhuma ligação. Deixa totalmente separado. Tem métodos de fazer uma junta de dilatação, basicamente a gente coloca um elemento de preenchimento ali, muitas vezes de plástico, que abre ou fecha, um elemento de alumínio ali que abre ou fecha, conforme a estrutura se deforma, ok? Mas deixa elas totalmente separadas e assim você evita patologias, assim você evita dor de cabeça, assim você evita estragar uma outra obra que você nem sabe que ferro está naquele pilar e aplicar carga num pilar que você nem conhece, beleza? Então por enquanto isso é isso e até a próxima.